Prepare-se, porque agora no RC1 pode tudo. Pode ser mais, pode ser pá, pode o que você quiser. Fofocas, entretenimento é aqui mesmo. Começa agora o Pod 1, o podcast mais animado da região. Afinal, Pod 1 está no ar com Alex Santos. Olá, muito boa noite para você. Agora são 6 horas e 44 minutos. Nós estamos um pouco atrasados hoje, mas a ocasião pede esse atraso. Olha, ao meu lado aí, como vocês podem ver, está o Caio Serignoli. O Caio que é jornalista e vai bater um super papo com a gente, vai contar sua trajetória, vai falar sobre tudo, sobre a sua profissão. O Caio já é de Dois Córregos, agora está em Bauru, teve as suas andanças aí por aí, e ele vai contar tudo pra gente. Então, você acerta o seu relógio com a gente, 18 horas e 44 minutos, o Pod 1 tá no ar. Papo, claro, pode papo, claro, pode trocar aquela ideia, né? Bom, Caio, primeiro, muito obrigado, né? Eu sei que seu tempo é corrido, que a vida de jornalista não é fácil, acorda cedo, vai dormir tarde, o trabalho é cansativo, mas muito prazeroso. Então, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa, obrigado por estar no nosso podcast, e a gente está querendo saber sobre tudo da sua vida. Valeu, Alex, valeu, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais aqui sendo exibido pela Rádio Cultura, né, cara? Rádio Cultura, a gente tem na mente, a gente que é de Dois Córregos, eu passei por aí, né? Trabalhei na Rádio Cultura por um bom tempo, cara. Foram 7, quase 8 anos aí, no prédio antigo, lá no outro sistema, no AM, no negócio um pouco mais raiz. Hoje o negócio tá legal, cara. Hoje a interação aí com a internet, o negócio tá bombando, né? A Ana escreveu isso sobre a sua história, que a gente vai ver, e nós vamos chegar na Rádio Cultura. Bom, o Caio é Dois Córregos. Caio, conta a sua relação com Dois Córregos, a sua galera aí, Dois Córregos, né, da cidade. Conta pra gente um pouquinho dessa sua primeira infância aí, que nós vamos chegar até a Rádio Cultura. Maravilha, maravilha. Cara, nasci, cresci em Dois Córregos, morei aí até meus 23, 24 anos. Depois eu saí, né, a gente acaba tomando alguns rumos, mas a vida foi aí, né? Minha família toda de Dois Córregos, meus pais, minhas irmãs ainda moram aí, e minhas tias estão em Dois Córregos, meus avós já faleceram, então, mas a gente cresceu aí em família, e os familiares que moravam em outras cidades, Jaú, Bauru, iam para Dois Córregos para a gente curtir. Então a infância foi muito gostosa, cara. Peguei uma época legal da cidade, uma época que, olha, pra você ter ideia, eu comecei a sair tarde de casa para curtir a baladinha de sexta e sábado. Tarde, 13 anos. Hoje, os meus amigos começaram a sair com 11 e 12, cara. Hoje em dia, a molecada e os jovens, eles estão mais ativos, mas você não tem mais aquela coisa de, com essa idade, você deixar seu filho sair tranquilamente na praça, nem em Dois Córregos, né? Então, eu peguei uma época muito legal aí, cara. Os amigos, muita gente mora em Dois Córregos ainda, mas a maioria, né, que são ali, eram os mais próximos da gente, também cada um mora num canto hoje, tem gente em Paraná, gente em São Paulo, em outras cidades, mas assim, foi uma infância e uma adolescência muito gostosa justamente por isso, porque a gente tinha facilidade, tinha opções de diversão, peguei uma época legal ainda, de alguns barzinhos que era bem sossegado, muitos shows que tinha antigamente ali na praça da igreja, peguei a época boa da gibada, no sábado de aleluia, que a gente curtia pra caramba. Então assim, cara, eu pude aproveitar bastante Dois Córregos, é uma cidade que eu amo de paixão, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu tô, eu tento inserir e falar que eu sou de Dois Córregos, porque eu gosto, cara, é uma cidade gostosa, é uma das poucas do interior de São Paulo que ainda mantém esse clima de tranquilidade, de receptividade, apesar de ter tudo muito mudado, né? Mas ainda tem esse pontinho aí na cidade. Será que isso é mal de Dois Córreguense, de quando chega no lugar, quer logo falar, eu sou de Dois Córregos, aí as pessoas perguntam onde é Dois Córregos, se é Minas, o que é, e a gente tenta explicar, aí
fabula na cabeça um mapa para mostrar para a pessoa para precisar se localizar e começa a linkar as pessoas da cidade, do Carlos Nascimento, é você na Record, é a Raquel na Globo, e a gente vai tentando. Deve ser mal do Dois Corriguenses isso, né? Deve ser. Eu costumo falar num bom sentido, claro, que eu vou falar aqui, gente, mas eu falo, Dois Corriguenses é uma praga, porque todo lugar que você vai tem um Dois Corriguenses ali no cantinho. Se não tem, ele passou por ali, alguém conhece, cara. É um negócio impressionante isso. Eu vejo, isso acontece muito aqui comigo em São Paulo. Eu vivo encontrando gente em Dois Corriguenses aqui. Metrô, algum lugar, sempre tem alguém. Olha, apesar de ser paulista aqui, amar o estado de São Paulo, não conheço tão bem a capital. Eu fui algumas vezes, conheço pouco, mas em algumas vezes que eu fui também, cara, você acaba trombando com gente. Sim. Às vezes não dá tempo, porque São Paulo é aquela loucura, mas você vê a pessoa passando, é que não dá tempo de você acenar, de gritar, de chamar, mas acaba encontrando. São Paulo acho que é o principal ponto onde tem Dois Corriguenses perdido aí. Tem mas muito, tem muito. A gente sempre encontra. Ô, Caio, eu tô aqui dividindo eu li sua história antes do programa começar e eu quero dividir ela em algumas partes que eu acho bem interessante e a galera vai... Eu acho que todo mundo que curtiu essa fase aí com você, a galera da sua época e tal, vai construir essa história junto com a gente. Você falou da sua infância e... Aí no comecinho, assim, no nosso papo aí já de começo, você falou sobre a Rádio Cultura. Isso já tinha um despertar de jornalista ou você foi um curioso que chegou até a Rádio Cultura e começou... Porque você passou em alguns pontos da rádio, né? Foi sonoplasta, tem umas coisas aí. Conta essa história pra gente aí como você chegou na escola e isso o bichinho da comunicação te picou justamente aí. Foi mais ou menos aí. Ó, minha primeira experiência em trabalho, eu sempre gostei, sempre fui muito ativo assim com isso. E a minha primeira experiência em trabalho não foi nem na rádio. Foi, na época, a Rádio Cultura, ela ficava num prédio junto com o Jornal Democrático e atrás tinha uma gráfica, a Gráfica Dois Córregos. E a minha primeira experiência, meu primeiro contato, foi ali embaixo. Foi ali no Democrático com a Gráfica Dois Córregos, que eles eram mais integrados. A rádio ela era um pouquinho, apesar do mesmo prédio, um pouquinho separada. E ali eu tive meu primeiro estágio. Não foi por necessidade nada, porque eu queria trabalhar. Minha tia conhecia uma pessoa ali dentro, sempre se deu bem com a família Camargo e acabei indo parar ali. Ali eu conheci o Paulo Cruz, que hoje está na SBT, né? E o Paulo fazia lá o Jornal Democrático sozinho, tinha a galera da gráfica que eu achava sensacional. Eram os equipamentos mais antigos. Desculpa, mas quem que você conheceu lá? Eu não vi, cortou. O Paulo Cruz, o PC. Ah, o Paulo Cruz. Ele foi meu professor. O Paulo tá no SBT hoje ali em Jaú. E ali, cara, ele escrevendo Democrático, eu ajudava com as artes gráficas, né? Eram artes bem simples e tal. Mas ali foi despertando, cara, essa coisa para comunicação. A ideia, ali era pré-adolescente, tem N ideias do que você quer ser na vida e não tem ideia de nada, né, ao mesmo tempo. E ali foi o primeiro contato. Depois eu saí da gráfica e do jornal, e alguns meses depois me chamaram para trabalhar na rádio. As mesmas pessoas que eu tinha contato ali, que era o Antônio João de Camargo e na época a esposa dele, me chamaram para trabalhar na parte de cima, na rádio. E eu falei, poxa, por que não? Dei sorte, Alex. Eu peguei uma galera ali das antigas na parte de sonoplastia. Marcelinho Abreu, que até hoje trabalha com isso, está em Campinas, trabalha em umas rádios muito legais. E uma galera ali bacana. Então eu aprendi muito nessa parte da sonoplastia. E ali eu mergulhei, gostei muito. E aí começou a despertar ainda mais essa questão da comunicação. Mesmo sonoplasta, a gente tinha uns horários vagos que eu pedia autorização e eles davam autorização para a gente se divertir ali. Contar notícia, colocar música, falar a hora, fazer umas entrevistas rápidas ali. Cara, isso foi muito legal, sabe? E fui crescendo. Então, da sonoplastia, passei para a parte mais técnica de gravação de estúdio. Dali, eu fui ajudar a organização da discoteca que a gente tinha e ainda trabalhando com gravação e um pouco da sonoplastia, até eu passar ali pro Jornal Regional. Cara, eu fui ajudar o Jornal Regional
Eu lembro que tinha uma jornalista na época que ela acabou, acho que, saindo, se não me engano, ficou no escuro, o gerente da época falou, Caio, você e o nosso amigo Alex, que trabalhava aí também, Characeu, vocês vão apresentar hoje. Cara, beleza, vamos apresentar. E no fim eu fiquei 2 anos apresentando o Jornal Regional. E eram 2 horários. Era de manhãzinha, se não me engano, das 7 às 8. E na hora do almoço, das 11 ao meio-dia e meia, mais ou menos isso. Foi muito legal. Não tinha nem faculdade ainda, tinha recém entrado na faculdade, mas ali foi despertando. E foram, né, uns 7, 8 anos nessa trajetória toda de sonoplastia, gravação, jornal. Aí teve um momento em que eu saí da Rádio Cultura e aí a gente foi deslanchar outras oportunidades, outras coisas. Mas o período de rádio foi muito legal, foi um aprendizado gigantesco, contato ali com vários locutores, com várias pessoas que são ícone hoje ali. Tive muito contato, trabalhei com o Vador, trabalhei com o Curuca, cara, amigão meu, sabe? O Curuca era um amigão mesmo, demais. O Curuca fazia o programa da manhã, né? O Curuca fazia de manhã e depois de um tempo ele passou a fazer a parte da tarde. Então era assim, cara, de manhã, nessa época que eu trabalhei, depois de um tempo, se não me engano era o Beto Cassolo, galera das antigas vai lembrar. E aí tinha o jornal e depois tinha lá um período Renan Souza, entrava o Curuca, depois tinha o Vador, o Wilsinho, aí era a Voz do Brasil e aí depois eram outros programas. Mas foi uma época muito legal de rádio, assim, né, cara? E eu falo, a única coisa, hoje a gente tem facilidade de registrar. Cara, eu fiquei 8 anos aí dentro. Eu não me lembro de ter uma foto aí dentro, cara. Lá no prédio antigo, cara. Era mais difícil esses registros, né? Mas, assim, tá tudo na memória. E foi uma baita de uma oportunidade, de um aprendizado com essas pessoas. Então, outros locutores, grandes locutores, passaram por ali, né? A gente vai absorvendo um pouquinho de cada um. Apesar de ser uma locução normalmente mais interativa, mais brincalhona, dinâmica para entretenimento, a gente absorve e traz um pouco disso para a comunicação. O mais comunicativo, mais sério, era o Hamilton Reis na época. O Curuca era aquela coisa engraçada, cara. O Curuca, tudo era brincadeira, tudo era festa para ele. Então, a gente foi absorvendo. Dei muita sorte, cara. Dei muita sorte de ter tido um período bom assim. Tomara que a Marina e a Laura tenham assistido, estejam assistindo ou assistam o programa, que elas vão ficar muito felizes de ter falado do Curuca. Você falou de algumas pessoas que eu andei encontrando por aí na minha passagem pela rádio também. Quando você estava falando da rádio, da questão do jornal, nós estávamos falando da rua do cemitério, a rua da Santa Casa, né? Isso, a Rua da Santa Casa ali, a Rua do Cemitério. Lá é o prédio, é o prédio antigo, né? Hoje já é um escritório de advocacia lá, mas, cara, ali dentro, cara, a gente tinha uma discoteca muito legal, uma discoteca já defasada em relação a outros anos, né? Mas uma discoteca grande, cara, com muitos vinis antigaços lá, e era muito legal trabalhar com aquilo, cara. Fazia a relação de programas, eu cheguei a trabalhar na madrugada, né? 4 horas da manhã eu abria a rádio, a gente fazia os programas sertanejos lá, muitas vezes com o Paraná que depois assumiu tudo isso. E ó, o Paraná em Jaú e eu em Dois Córregos, cara, a gente tinha lá. Então, não tinha essa facilidade de comunicação. Você sabe como que a gente confirmava a relação de músicas? A gente fazia uma prévia de 20 músicas. Eu fazia essa relação e passava para ele. Ou era fax. Nossa! Quando o fax não funcionava, era por rádio, cara. A gente tinha um radinho, e aí era tipo um PABX, um rádio mesmo, né? Tipo esse rádio amador. Eu passava para ele, Paraná, ó, primeira música, tal e tal, dupla tal. Ele lá, ok. Música 2, era assim, cara, era o que tinha. Hoje você digita tudo ali no WhatsApp, mandou, tá tudo certo, né? Trabalhei com Clineu também, baita de um comunicador. Então, assim, eu falo, cara, foi muito gostoso, tive muita sorte. Você pegou o tempo áudio da rádio, a galera que fez o nome da rádio. Você falou muito do Curu, que eu consegui entrevistar ele,
quando eu fazia o sábado, e, pedi para ele apresentar o programa, para ele fazer como era na época dele, ali de manhã, ele apresentou, como ele falava com as donas de casa, e você falou uma coisa muito interessante sobre a Rádio AM, que eu gosto também, que eu costumo falar para o pessoal que a Rádio AM e a Rádio FM tem uma diferença grande, e essa diferença chama a proximidade, né? A Rádio AM ela te deixa muito próximo ao ouvinte, a você mexer com a dona de casa, está fazendo um cafezinho, está fazendo um bolo, então você fica amigo dela, na verdade, né? Então, essa proximidade que acho que acalenta e conforta o pessoal que está fazendo rádio. Eu gostava muito, porque eu sentia muito isso. O Toco acabou de mandar mensagem aqui, o Toco também, quando eu fui fazer o sábado, era o Toco que fazia o Toco, Alexandre. Teve uma galera aí que eu peguei também que era muito legal, e o Toco tá na rádio até hoje, é patrimônio histórico, ó, 15 anos aqui, ele acabou de mandar, ó. Então, cara, olha aí, olha o tempo, né? Eu trabalhei com o Ricardo Pereira, mas eu trabalhei com o Ricardo lá na Transamérica, pra você ter ideia, cara. Então, depois, eu acabei passando pela Transamérica também, acho que durante um ano, e o Ricardo eu conheci melhor lá, um baita de um locutor que se encaixou perfeitamente no AM justamente por isso, porque ele era um locutor ali de FM, mas ele já quebrava aquela coisa da distância com quem estava em casa. Ele fazia um programa na parte da manhã, mais sertanejo, então ele tinha essa possibilidade. Então, quer dizer, quando ele né, se encaixou ali no formato da cultura, cara, então, quer dizer, somente alinhou dentro do perfil do Maíra. É a cara dele. É a cara dele, exatamente. É outra pessoa aí sensacional, cara, que foi muito gostoso, muito divertido de ter trabalhado junto, cara. Uma galera muito bacana mesmo. Eu quero que você fale um pouquinho da Transamérica, mas deixa eu fazer uma pausa aí, porque agora são 19 horas, você está ao vivo aqui no Pod. Embarque conosco no bate-papo Pod 1, sua tarde mais animada. E gente, nós estamos de volta agora às 19 horas em ponto, nós estamos ao vivo, o meu convidado de hoje é o meu conterrâneo, o Caio Cerignoli, que está na Record, faz Record TV, mas a gente ainda vai falar TV Record, né? Não tem como. Não tem jeito, a gente acaba acostumando, porque é muito tempo falando TV Record, né? Eu vou contar para você a minha relação da Record agora nessa minha volta para São Paulo, que eu estou mais próximo do que impossível, eu trabalho em frente, na verdade. Então a gente almoça com a galera da Record, basicamente em frente, mas na mesma avenida, né? A Record está do outro lado da calçada, por exemplo. Então a galera da Record vive ali no restaurante onde a gente almoça. Então a gente vive trombando neles. O Caio, você estava falando para mim da Transamérica. Você ficou esses 7 anos da cultura e fez jornal. E quando você foi para Transamérica, como que foi? Porque tem uma... Pode ser pouca, mas tem uma diferença aí de costumes, né, de uma rádio para outra. Conta pra gente como que foi essa parte aí da Transamérica. Tem uma diferença de costumes hoje em dia que está um pouco mais igualado, mas nessa época ainda a rádio AM era bem diferente da FM, né? A AM tinha mais isso que você falou, a proximidade ali com a dona de casa, com quem estava ouvindo, né? E a Transamérica ou as rádios FM, elas tinham, assim, pelo menos o estigma de um perfil mais jovem, né? É mais jovem que ouve a rádio FM. Mais período, musical, né? Mais musical, exatamente. Menos falatório, né? Menos falatório e mais música. Menos conversado. Exatamente. Nessa época que eu estava ainda na cultura, veio um grupo, cara. Um grupo assumiu aí a rádio. E assim, isso em todos os lugares, né? A gente vê até hoje em várias emissoras de rádio ou emissoras de televisão de alguns locais, de algumas afiliadas, chega um grupo que acha que vai mudar o formato de comunicação, vai mudar a forma de comunicar, mas são grupos aventureiros. E chegou uma galera na Rádio Cultura na época, e profissionais muito bons, mas, cara, começaram a criar muito problema. Então eu já pensei ali, é o momento de dar tchau. Nós estamos falando da Era Barbosa ou não?
Exatamente. Também. Ali é exatamente, os irmãos, né? É exatamente isso. Falei, cara, não dá, eu prefiro ter a minha paz e buscar outras coisas. Eu nunca tive medo de arriscar e de mudar. Então, falei, é o momento. Eu fui dar aula de informática e nesse mesmo tempo me convidaram para ir para a Transamérica. A Transamérica, eu basicamente, no início eu fui contratado para reorganizar toda a questão ali da rádio. Tinha já os programas, tinha os locutores já com seus horários, que tinham uma certa audiência, mas tinha que reorganizar algumas coisas, reorganizar arquivo, reorganizar a parte interna. No Você fim, pegou a época do Hamilton, ou Caio? Hamilton? O Hamilton não, o que fazia o Transnotícias. Nossa, o Arthur? O Arthur Filho. Sim. Cheguei a trabalhar com o Arthur na Cultura. E depois você trabalhou com ele antes, então. Trabalhei com ele antes, quando ele veio de Pederneiras para Dois Córregos, e aí a gente trabalhou junto lá, na Cultura. Depois, nessa minha passagem pela Transamérica, ele também estava por ali. Ele também fazia o Transnotícias lá. Porque eu lembro que só te cortando um pouco, mas para não perder esse gancho, né? Que é super importante também, você estava falando da Transamérica, mas quando fala Transamérica, a gente também pensa no Arthur, porque na hora do almoço era ele que tomava conta, né? Exatamente, era ele que fazia ali ó, a parte informativa, e foi um diferencial que deram a possibilidade de fazer, porque a Transamérica não tinha isso. Ela não tinha essa tradição de jornalismo, principalmente nesse horário. E foi legal terem quebrado isso. E aí, quando o Arthur saiu da Cultura, também acredito que pelos mesmos motivos lá, e abriram essa oportunidade de colocar algo informativo ali. Então, ele que abraçou. No fim, eu fui contratado para organizar, mas aí comecei da mesma forma, a participar de alguns horários ali, e foi legal, cara. Acabei cobrindo férias de praticamente, um monte de gente. Sábado fazia alguns horários lá também, que era um programa mais voltado ali para um samba e tal, ou de manhã diferente. Na parte da tarde tinha lá o locutor, e quando ele tirava férias, eu ficava lá. Cheguei a ficar acho que 2, 3 meses diretão, tinha férias acumuladas, fiquei lá. Então foi uma experiência legal, de um formato diferente de programa, né? Então, ajudava a produzir alguns programas. Então, para mim, foi sair da produção e também estar ali tendo essa experiência. Fiquei aproximadamente 1 ano, até o momento em que daí eu pulei rapidamente para uma assessoria de imprensa, na época da Prefeitura de Dois Córregos, trabalhava junto com o Departamento de Cultura e Turismo, e aí fui para uma agência de publicidade aí mesmo, que é a OG, que até hoje tá firme aí, desenvolvendo os trabalhos, então tive essa outra experiência. Mas a Transamérica foi legal também. Você trabalhou com qual prefeito da época, Caio? Oi? Quem que era o prefeito da época que você trabalhou? O prefeito era o Buchinha. O Buchinha. Trabalhei com a Bina, que tem o Bar Bina ali em Barra Bonita. Ela era secretária de turismo na época. E aí, como eu fiquei um tempinho na prefeitura, aquela prefeitura lá não tinha mais espaço para ninguém, a gente saindo pela tampa. Eu não, vou lá, tem uma sala lá no departamento, eu vou para lá, levei a assessoria para lá e a gente foi desenvolvendo o trabalho tanto com a prefeitura quanto com o departamento. Eu acho que isso deve ser um mal também outro de jornalista, né? A gente tá em todos os lugares. Qualquer coisa que entrega na mão da gente, tem que estar junto, tá fazendo, tá enfiado, tá no meio. Não tem muito medo dessas coisas, né? Não, abraça tudo que tem, né? Abraça e vai. Que bom consegue desenvolver coisas no meio disso, né? Não se acanha, consegue ainda levar tudo isso, né? Mas isso é bom, porque eu acredito que tudo que você faz hoje, você tem uma excelência naquilo que você faz, mas por causa muito dessas bagagens que você foi trazendo ao longo do tempo e os lugares onde você foi passando, né? Eu acabei fazendo um caminho inverso, Alex. O pessoal fala, você vai de Bauru, você vai para tal lugar, você vai para São Paulo. Eu fiz o caminho inverso, né? Agora eu estou em Bauru de novo. Não sei para onde eu vou, se eu fico aqui, se eu
se eu vou para outro lugar, não sei. Eu cara, não sei se é bom ou não, mas eu não faço muito planejamento nesse sentido. Nem pode, eu também não. O caminho inverso. Eu saí do interior de São Paulo, eu fui para mais longe de Bauru, fui para Minas e fui lá para o Centro-Oeste. Depois eu voltei, né? Então eu fiz um caminho inverso. E isso as pessoas falam, mas, pô, você estava ali, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não é bem o que você pensa, né? Mas você está aí perto de São Paulo, 300 quilômetros. Mas não é assim, e é escolha, é qualidade de vida e tal. Mas eu falo, eu tive essas experiências, talvez assim, por mínimas que sejam, ou pessoalmente, por momentos que sejam importantes para mim, às vezes não tanto profissionalmente, mas essa bagagem de ter tido o contato com essas pessoas e as experiências por onde eu passei, por mais que seja um veículo pequeno, médio ou grande, tudo isso agregou muito. E é uma experiência, tanto profissional quanto de vida, muito maior, eu falo, do que às vezes uma pessoa que saiu, às vezes, da cidade que ela está e já entrou numa emissora grande e está tendo a experiência dela ali, ou então entrou numa assessoria de uma empresa e está ali há 15, 20, 30 anos, né? É experiência, com certeza, com certeza. Mas eu falo, a minha bagagem de ter tido esses altos e baixos que a gente vive sempre, experiência com pessoas incríveis, outras nem tanto, tudo isso aí, eu falo que é muito mais válido, cara. Por isso que eu falo, mas só tudo isso que você falou, da galera da cultura, a galera que você pegou na Transamérica, e se isso não for uma bagagem, Clineu, Curuca, você pegou só o Antônio João, só essa galerona mesmo. Então, pegou a época do jornal, trabalhou com o Paulo Cruz. Então, você pegou a época áurea, que a cultura, não que hoje não seja, mas eu falo que aquela época que eles proporcionavam para aquela época era estouro. Clineu, Curuca, Tarde, Paraná começando a programação, o Vador encerrando a programação com o Ilcim. Então, você pegou uma galera super, né? Uma galera que fez a história da rádio, que fez o pilar da rádio, né? Tipo, que hoje é muito lembrado. E a galera da técnica também, né? Eu falei o Marcelinho de Abreu, o Fefe, primo dele, tinha o Douglas, que eu não lembro o sobrenome agora, mas é uma galera que entende muito de áudio. O Marcelo de Abreu até deixa uma sugestão aqui para você, Alex, porque o cara bombando em Campinas e São Paulo na sonoplastia de jogos de futebol, de rádio, de programas, é um cara assim sensacional para trocar uma ideia também, para conversar. Então eu tive essa sorte. Quem sabe a gente não faz um programa só com essa galera da sonoplastia, convido o Tô, convido o Xande, convido o Marcelo, a gente faz um programa só e cada um conta a experiência de como quer fazer, porque eles fizeram programas diferentes, né? Todos. Sensacional. Forte. Exatamente, cara, sensacional. Vai ser muito legal se conseguir juntar tudo isso aí. Porra, legal pra caramba. Já me deu uma ideia aqui, vou falar com o pessoal aí depois. Bom, eu vou fazer um intervalo, vou falar da tribo do Gole. Na volta, eu acho que a galera vai lembrar muito, porque nós vamos falar do site, todo mundo conheceu. Acho que a hora que você deu aquela parecida mesmo foi a época do site. Se eu não estou enganado, mas aí você vai me contar já já. E você aí de casa está acompanhando o nosso Pod 1, agora são 19 horas e 12 minutos. Você está acompanhando o Pod 1, o podcast com maior diversão para o seu fim de tarde. Bom, agora tem aquela dica que a gente dá sempre para vocês aí que estão ligados no nosso programa. É a Tribo do Gole. A Tribo do Gole é a melhor e maior distribuidora de bebidas aí de Dois Coros e toda a região. Se você quiser fazer uma festa, juntar a galera, juntar os amigos, fazer aquela resenha, é claro que não pode faltar o chopp gelado. E na Tribo do Gole tem. Lá nós temos o chopp Eco Beer, o chopp A Outra, o chopp Heineken, tá? Tudo que você precisa tá lá na Tribo do Gole. Ah, mas eu não tenho a mesa, eu não tenho a cadeira. Pode passar lá na Tribo do Gole, que eles têm tudo. Mesa, cadeiras para vocês. Tem a caixa térmica do tamanho que você precisa para fazer a sua festa, o seu encontro ou a sua resenha aí com a sua galera. Então, você já sabe, a Tribo do Gole fica lá no antigo Bar do Gentil, bem na esquina, também aonde era o antigo prédio da Rádio Cultura. Não tem como errar. O layout hoje da loja está super moderno, chama atenção, é só você passar lá, falar com os meninos, encomendar sua bebida. Também tem a cerveja Eco Beer, também tem a família Jaúba,
que você pode comprar aí para a galerinha aí da sua casa, para as crianças, a sua festa completa junto com a Tribo do Gole. E claro, se a Tribo do Gole é a melhor, ela não poderia ficar de fora aqui do Pod 1. Então passa lá, faça sua encomenda na Tribo do Gole e agora são 19 horas e 13 minutos. Pode papo, claro. Pode papo, claro. Pode trocar aquela ideia, né? Bom, nós estamos de volta, o Caio Cerignoli está aqui com a gente. Bom, eu tava com a sua história, ainda bem que eu li, porque eu esqueci o seu papel, eu esqueci o papel de fazer a coisa da Tribo do Gole, eu tô indo tudo pela cabeça hoje, tô tentando puxar, e o que você vai me falando aí, eu vou lembrando aqui dessa história que eu li. Chegamos ao site, né? Foi pioneiro ou não? Foi, né? Pioneiro, do Escórregos Acontece. Site pioneiro. Sabe que tem uma história, antes só de você contar, uma vez eu estava zoando o Lucas na faculdade, um amigo meu de Santa Catarina, e ele tocava no Pura Juventude, a boate da piscina, a Bloom, né? A boate Bloom fervia na terça-feira. Eu falei para ele, eu nunca vi, era uma aula do Paulo Cruz, por sinal. Eu falei, eu nunca nem vi você tocando. E ele tava olhando, eu nunca mais esqueci, a gente sempre tá essa história. Ele tava olhando das coisas acontecem, tem uma foto em frente ao palco, com a mão levantada. Ele falou, você era fã número 1, e tá no Das Coisas Acontecem. Minha cara deve ter de monte ainda, se o pessoal procurar as fotos lá das Coisas Acontecem. Cara, foi muito legal. O site, eu tinha uma ideia. Eu tive uma ideia de um site assim. E o Everton Colafatti era um amigo e meu professor de informática. Uma vez eu falei alguma coisa, e ele também tinha essa ideia, e ele conseguiu colocar essa ideia em prática com o Paulinho. O Paulo, o pessoal conhece ele como, ele era o Paulinho do Correio, né? Ele Sim, Paulo do Correio. Isso. E aí... surgiu essa oportunidade, porque o Paulinho fazia uma parte mais comercial, depois ele foi trabalhar na Connect Core, então ele tinha facilidade de uma internet e tudo mais, o Everton, e trabalhava com programação. O Everton sempre fera na programação, e eu nessa parte assim, mais relações públicas, vou para festa, para evento, fecha aqui, fecha lá e tal, então casou. Cara, site pioneiro realmente no interior de São Paulo. E eu não sei, eu acredito até, não pesquisei isso, mas eu acredito até que um dos primeiros, até a gente pode falar mesmo em termos de Brasil, de cobertura de eventos, porque a gente não tinha muita coisa nessa época. Estavam em todos, né? Todos, cara, a gente conseguia se desdobrar. E a gente tinha os eventos, né? Esses bailes, as festas que eram organizadas, e a gente podia fechar particularmente alguns eventos, aniversário, casamento e tal. E a gente tinha um diferencial. Quando a gente fechava, normalmente casamento, né, os noivos lá já tinham contratado uma equipe de fotógrafo para álbum e tal. E a gente sempre deixava claro, olha, nós somos a fotografia de apoio. Não, mas a gente quer porque no outro dia tá na internet e o pessoal... E era uma febre, cara, era uma febre isso. Todo mundo queria tirar foto. Todo mundo queria, né? Não tinha celular com câmera, quando tinha era péssima qualidade, então todo mundo queria. E aí a gente começou fazendo esses eventos, cara, 2, 3 eventos por final de semana, às vezes tinha até mais, e a gente tinha um diferencial. A gente primava pela rapidez também de atualização, porque, cara, era complicado, hein? A gente tinha um templatezinho lá, mas a gente tinha que separar as fotos, uma por uma, aí fazia um processo em lote para tratar essas fotos, para depois colocá-la no template, subir para a internet, para liberar dentro do sistema. Então, pensa assim, ó, baile à fantasia, cara, a gente tirava com 2, 3 câmeras, né? Baile à fantasia dava 5, 6 mil pessoas nos auges aí Cara, você pensa lá, você tinha 1.500, 2.000 fotos para selecionar, separar e atualizar no domingo. Dá um jeito de atualizar. É isso que eu ia falar, porque no domingo todo mundo já ficava desesperado, porque a época do MSN, ficava desesperado, todo mundo entrando e saindo, porque nós estávamos atrás das fotos, porque ele não sabia que hora ia aparecer para postar, porque era Orkut, era comentário, era aquelas coisas. Exatamente.
E era essa loucura mesmo. E às vezes, pensa, se tinha um aniversário, você tinha um casamento, uma outra festa. Então era tudo em cima disso. Aí, a gente foi ao longo do tempo e foram surgindo outros sites. Isso é muito legal, porque dá um up. Aí tem aquela concorrência boa, né? Surgiu o Paquera Regional. Aí até o Social Bauru, que tem hoje, fazendo um sucesso no outro formato, ele existia nessa época. Pelo menos eu lembro da logomarca, não sei se era o mesmo nome, eu acredito que sim, mas era uma outra situação. Só que não saía tanto, era Bauru, a gente era Dois Córregos, às vezes alguma coisa ali em Mineiros. Nós ficamos assim, ó, um ano de site, nós fizemos uma festa na praça, conseguimos um palco, trouxemos banda, tivemos uma festa muito legal, de um ano de Dois Córregos Acontece. O site durou aí, creio que 2 anos e pouco, quase 3 anos. Mas parece mais, viu, Caio? Parece mais. Na verdade, eu estou falando isso aqui tentando puxar da memória, cara, mas eu acredito que possa até ter esticado um pouco mais. Mas aí, naquela época eu falei, cara, a gente tem que mudar, a gente tem que abrir o leque, vamos fazer um portal. E os dois sócios eram um pouco receosos com isso, né? Porque a gente ia ter mais trabalho, eles tinham as outras atividades deles, mas a minha ideia era criar um portal, era transformar num portal, trazer notícia e a gente conseguir ampliar a cobertura. Dois Córregos Acontece, é muito preso Dois Córregos, então a gente criar algo para Dois Córregos Acontece estar dentro. A gente até chegou a criar o Acontece, uma outra logomarca. É isso que eu ia falar para você, se não teve alguma coisa que acontece, porque... Isso. A gente mudou, a gente conseguiu fazer isso e trouxemos o site para dentro, mas durou pouco, porque os dois tinham já as atividades deles em outras ramificações. Eu, sozinho, naquela época, acabei não dando conta, e aí surgiram outras situações, eu acabei me mudando de Dois Córregos nessa época aí. E aí o site ainda ficou um tempinho no ar, mas não com o mesmo objetivo de cobertura de eventos, e depois até que ele acabou sendo tirado aí do ar. Mas, cara, foi muito bacana. Uma experiência... Marcou uma geração. Interessante, marcou uma geração. E olha só como é que eram as coisas. A gente conseguiu, nessa época, a rapidez da atualização. E a gente fazia um template parecido, na época tinham duas óticas, né? Tinha o Batóquio ainda. Sim. E tinha a Cláudia. A que ainda Cláudia. tá aberta. A gente deixava um CD com as fotos em alta resolução na segunda-feira nos 2 lugares. Porque aí quem queria comprar foto ia lá. Ia lá para revelar. Ia lá, escolhia, mandava revelar e ficava com a foto impressa. Olha só que coisa, né, cara? Você estava falando do site, é realmente isso. Marcou uma época, porque eu falo pela minha adolescência, foi na época que eu comecei a sair, 15, 16 anos, e eu lembro que tudo quanto era lugar, estava lá nós enfiados com a cara para tirar foto do Dois Córregos Acontece, e depois, no outro dia, a gente falar quem tirou foto, quem não tirou, se tirou foto com quem. Eu lembro que era... Eu lembro de você muito no Dois Córregos Acontece, sem barba, o cabelo mais enrolado, mas eu lembro. Outro perfil, outro estilo, né? Mais jovem. E o legal, assim, uma cidade de 20 mil habitantes, Dois Córregos, né? De 20, 25 mil, essa média aí que gira, a gente tinha de visualizações, normalmente... no outro dia, assim, uma média aí de 2.000 visualizações. É muita coisa. E quando tinha, por exemplo, baile à fantasia, ou algumas festas um pouco maiores, isso aí dobrava. Né? Dobrava. Então, para você ver, numa época em que realmente a gente não tinha tanto acesso às redes sociais, tinha malemar o Orkut, e era o MSN que a gente conversava, mandava o link, achava foto, mandava... Então, você ter ali uma média de 1.500, 2.000 cliques e em picos dobrar isso para 4.000, 4.500, cara, foi realmente algo marcante, né? Eu falo, realmente, a gente pode colocar, foi
um ponto positivo aí na história de cobertura de eventos ou de comunicação de Dois Córregos, né? Porque foi algo que começou ali, infelizmente a gente não conseguiu dar uma continuidade diferenciada, mas o tempo em que ele esteve ativo e funcionando ali, ele marcou bastante gente, marcou muita gente. E tem muita coisa que hoje, por exemplo, não caberia, né? Porque a internet ela foi sufocando muitas coisas, né? Foi facilitando de um lado, mas sufocando outras coisas. Então, acho que para esse tempo, ele marcou uma baita de uma história. E acho que não tem ninguém que, quando, por exemplo, nós estávamos falando de 2006, 2007, 2008, é isso? É até antes, né? 2008 eu já não estava mais em Dois Córregos. Foi o ano que eu fui para Minas. Então, a gente está falando de 2005, 2006, 2007 no máximo ali. Eu estou me baseando por 2006, porque é na época que eu já estava saindo, já tinha começado a trabalhar, então eu lembro bem dessa época, dessa data. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que deve ter foto guardada ainda dessa época, dos quais acontece. E quando junta a galera, acaba virando assunto, né? Lembrando da festa, lembrando da foto, lembrando de quem ficou, quem pegou, quem deixou de pegar. Você sabe, Alex, que eu tenho uma caixinha aqui com vários CDs, porque eu fazia um backup de algumas coisas e guardava comigo, principalmente as festas que eu era contratado para fazer, de aniversário, de casamento. Só que são CDs. Hoje, meu notebook já não lê mais CD, eu não tenho. Mas eu não tenho onde colocar agora para ver as fotos. Mas ali dentro, cara, deve ter muita coisa de arquivo do Dois Córregos Acontece. Deve ter muita coisa. É até interessante no momento aí, futuro, quem sabe, tentar achar um leitor de CD e levantar isso. Quem sabe fazer algum agito aí para relembrar o passado de todo mundo aí. Deve ter muita coisa boa aí. Bom, nós falamos de Dois Córregos, você estava em Dois Córregos aí, agora eu quero saber quando você sai de Dois Córregos para se aventurar e ganhar a vida, ganhar a notoriedade. Agora são 19 horas e 25 minutos, você está ao vivo aqui no Pode Ir. Pode papo, claro. Pode papo, claro. Pode trocar aquela ideia, né? Já de volta, hoje o meu convidado é o Caio Serignoli, e o Caio tem uma passagem brilhante aí desse Córrego. Eu estou adorando conversar com você e escutar essas histórias. Eu sabia que ia ser muito legal, porque você está dando a oportunidade da gente imaginar tudo isso. Teve um determinado momento depois do Paquera, depois da Rádio Cultura, depois da Transamérica, depois você ter passado pela prefeitura como assessor de imprensa. Dois Córregos Acontece. Nós temos 4 pilares grandes aí. Você sai de Dois Córregos. Sai para fazer o quê e foi para onde, Caio? Coloca um 5º pilar aí, porque eu fiquei 2 anos também na OG. E lá eu trabalhei. 2 anos na OG. Lá eu trabalhei com o Aloísio, o Didião, e tive a oportunidade ali de trabalhar com o Boy, o Fernando Lima, o Elton Blumer, o Joey, que é um cara sensacional da arte de logomarca também, cara, foi um pilar bem legal. E desse período aí, porque eu já estava no Dois Córregos Acontece nesse período, e então aí eu fui embora. Fazia a faculdade de jornalismo aqui em Bauru, e fiz a faculdade toda aqui em Bauru, mas a faculdade naquele ano, eu precisava terminar 3 disciplinas para me formar. E eles não me ofereceram as 3 disciplinas. Então, eu achei muito injusto isso, de ter que trancar um semestre e voltar no ano seguinte. Então, eu fui procurar aonde eu poderia encaixar a grade do jornalismo. E eu achei Votuporanga, uma faculdade onde a grade era praticamente idêntica. E lá eu teria só umas disciplinas a mais, que aqui em Bauru eram umas disciplinas mais voltadas ali para teologia, algumas coisas. É uma faculdade católica que eu fiz, então lá eu teria algumas disciplinas mais específicas da comunicação. Fui para lá. Eu, nessa época, acabei não morando em Votuporanga, eu fui morar em Iturama, que é Minas Gerais. 80 quilômetros de Votuporanga, bem na divisa mesmo ali do estado de São Paulo. Iturama fica no Pontal do Triângulo. A gente tem o Triângulo Mineiro
E aí depois a gente tem lá na frente ali Iturama, que fica também 80 quilômetros da divisa ali, São Paulo, Paraná e Goiás. É bem naquela regiãozinha, na ponta ali do estado de Minas. Eu fiquei 1 ano morando lá e finalizei minha faculdade em Votuporanga. Viajava 2 ou 3 vezes por semana apenas para fazer aula. Nesse período que eu fiquei ali em Minas, eu trabalhei também numa agência de publicidade, ajudei a criar a parte de layout, mas o principal trabalho foi dentro de uma empresa de consultoria ambiental. Então, ali eu fiz a assessoria de comunicação deles, fazia vários artigos, fazia aquela relações públicas com veículos de comunicação de outros lugares, para a gente implantar ali as matérias. Eram matérias um pouco mais específicas que eu acabava escrevendo, fazia também a parte gráfica, ou seja, né, era uma agência ambulante ali, porque cidade pequena, você faz um pouquinho de tudo, né? Então, e é bom porque você vai estreitando os laços, né? Isso vai, cara, a gente sofre às vezes, rala, mas é isso aí, você vai estreitando, vai conhecendo muita gente, vai abrindo a sua visão também. Eu fiquei 1 ano com eles, até o momento em que surgiu. Como que eu fui parar em Campo Grande? A minha ex-namorada mineira e tal, ela foi transferida para lá, eu tinha um casal de amigos lá, fui com ela para levá-la. A hora que eu bati o olho naquela cidade, falei, caramba, essa cidade é incrível. Mas eu ainda voltei para Dois Córregos, fiquei 1 mês e pouco ali, pensando e tal. Falei, cara, se é para arriscar em algum lugar, eu posso arriscar em Bauru? Posso. Mas falei, não, eu vou lá para o Centro-Oeste mesmo, vou lá para Campo Grande. Fui. A gente é inquieto. A gente não gosta de lugares onde fica confortável. Porque Bauru, você podia dar um pulo, você estava em Dois Córregos. Lá não, lá você ia realmente ver, viver e aprender, começar do zero, né? Escrever uma nova história, né? Exatamente, foram 10 anos, exatamente 10 anos em Campo Grande. Cheguei em 2009 lá, 2008 fiquei então em Minas, né, dividindo esse tempo ali com Votuporanga, que é em São Paulo. Fui para lá em 2009 e fiquei até 2019, quando eu voltei aqui para o interior para ter o meu pequeno, né? O Anthony nasceu aqui no interior de São Paulo. Cara, 10 anos. Então ele nasceu aqui, então ele é do interior. Ele nasceu aqui no interior de São Paulo. Hoje ele está lá em Campo Grande, né? Tá com a mãe lá, mas ele nasceu aqui no interior de São Paulo. A gente morou... Quantos anos tem o Anthony? O Anthony está com 3 anos e meio. Será que nós vamos ter um futuro jornalista aí ou não? Cara, comunicativo ele é, esperto ele é. Bom, esperto, quando a gente fala, é esperto, acho que ele vai sair um pouco desse ramo da comunicação, porque a gente apanha muito, cara. E ficar louco com isso. Não, mas ele é incrível, ele é muito comunicativo, muito comunicativo, conversa com todo mundo, ele interage demais, cara. Tem um perfil muito grande e um risco muito alto de caminhar para essa área de ter um comunicólogo. Exatamente. Cara, 2009, lá em Campo Grande, foi o ano mais difícil. Cheguei lá namorando, né? Tivemos lá um direcionamento, mas aí o relacionamento não deu muito certo. Ela ficou um tempo lá e foi embora. Ela voltou para Uberlândia, onde ela cidade natal, mas eu lá insistindo. Cara, eu falei, eu vou ficar aqui, vou insistir. Trabalhei com venda, trabalhei com o que apareceu. Consegui É isso que eu ia perguntar. Nesse tempo que você estava em Campo Grande, você foi pingando em alguns lugares, então. E em 2009 sim, eu pinguei sim. Fiz alguns freelas, aí trabalhei com venda num atacadista, o atacadista era de Uberlândia. Eu trabalhei um tempinho lá, acho que 2 meses só. Aí surgiu uma oportunidade numa escola de informática, na Microcamp, na época. Eu dei aula de informática em Dois Córregos. Eu fiquei um tempão dando aula na Microlins, que era do Elinho Redondo. E essa bagagem, aí a gente começa a entender que as coisas não são por acaso. Esse período que eu tive de aula de informática na Microlins aí, foi o que me segurou em Campo Grande nesse período aí que eu precisava de alguma coisa para me manter. Então,
eu fui selecionado, eu prestei, assim, uma provinha lá interna, eu e um professor de informática da Federal de Mato Grosso do Sul, cara. E eles me escolheram para dar aula de informática lá no lugar do cara, porque eu era de São Paulo e já tinha dado aula de informática. Olha as coisas que a gente... Beleza, né? Hoje em dia falar isso é um negócio muito louco. Pô, prefere porque o cara veio de sei lá de onde, mas aconteceu, cara. É a sorte. E aí, pô, aquela bagagem lá de anos atrás serviu agora aqui. Fiquei dando aula de informática, foi uma experiência legal. Pulei dali para uma empresa de software, fui trabalhar no departamento de marketing, mas eu, na época, não me adaptei às funções que precisavam ali. Eu saí e aí me coloquei um prazo. Eu falei, cara, agora é o tudo ou nada. Falei, agora ou eu consigo alguma coisa em 30 dias ou eu volto para o interior de São Paulo. E Deus é tão maravilhoso, cara, que o negócio foi assim, contado. Se eu contar, ninguém acredita. Tenho tempo para contar rapidinho? O programa é seu. Cara, eu liguei para então, se tornou minha chefe, a Laura Miranda. Liguei para ela, olha, Caio, pode vir aqui, vem amanhã, tá? Vem amanhã, você faz um teste aí. Fui de manhã, aí fui conhecer, ela começou a me mostrar, nunca tinha tido contato com televisão além da faculdade, né? E era um programa de televisão que ele era terceirizado da Band na época. Ele era de um deputado estadual, fazia um programa mais voltado para ajuda, para auxílio. Beleza, fiquei lá de manhã, vi como é que era. Daí, no meio da manhã, assim, era o horário da repórter chegar. Essa pessoa, Laura, aí falou, Caio, minha repórter não vem. Acabou de me ligar, ela tá doente. Tem um problema lá e não vai conseguir chegar. Você dá conta de fazer essa matéria, essa pauta? Eu falei, bora lá. Ia conversar com uma médica para falar sobre problemas do coração e tal. Eu falei, vamos lá ver o que deu, né? Fui, eu tive a sorte, cara, outro anjo também na minha vida, que foi o Max, primeiro cinegrafista. Hoje ele mora em Três Lagoas, um cara sensacional, incrível. Me deu umas orientações lá, o cara de Globo, o cara que fazia imagem para o Globo Rural e tal. Me passou as dicas, fizemos lá. É aquele cara de olhar, ele já sabe fazer, né? Exato, me deixou à vontade, tranquilo. E ele é simprão, cara, brutão, sabe? Falei, putz, e se tornou um amigão, cara. E fizemos a matéria, voltei e tal, beleza. Fiquei lá o restante do dia para acompanhar. Aí a Laura chegou e falou, cara, é o seguinte, eu vi seu material, tá pronto, assisti. Se você quiser, a vaga é sua. Falei, é o que eu tenho. Já tô aqui. Tô aqui. Aí ela me explicou, Alex, olha que loucura. Aí que eu falo, se eu conto ninguém acredita. Na segunda-feira, ela já tinha contratado uma pessoa para a vaga. Essa pessoa assumiu, trabalhou segunda, trabalhou terça, e terça, final do dia, falou, eu não quero mais. Não dá. Na quarta, ela chamou a outra pessoa, que era outra opção. A pessoa foi de manhã, trabalhou, chegou lá e falou, não, isso aqui não é para mim. Tem que pisar no barro, tal, não é para mim. Eu liguei se oferecendo quase. Eu liguei na quarta-feira, cara, na quarta-feira à tarde para ela. Logo, minutos depois que essa pessoa falou que não queria mais. Aí ela falou, vem amanhã. Foi na quinta-feira que eu fui. E aí depois que a gente conversou e deu certo, ela falou, Caio, se você tivesse me ligado um dia antes, eu ia te dispensar. Se você tivesse me ligado meia hora antes, eu ainda estava com outro aqui. Você me ligou na hora certa, a hora que a pessoa veio e falou que não queria mais, eu entrei em desespero porque não tinha ninguém. E na quinta... Mas você vê como as coisas acontecem no tempo certo, na hora certa, quando a gente menos espera. Porque às vezes, você estava falando que você estava num momento mais difícil e tal. Quem mora fora sabe, eu também tive esse momento aqui em São Paulo. Tem hora que a gente quer ir embora, tem hora que a gente quer ficar. Eu fui ano passado, fiquei 11 meses, fui para Bauru, nós conversamos, voltei para outra escola, voltei para Bauru. E eu falei assim, ó, eu já tinha uma proposta que eu tinha medo de voltar.
E eu não contei para ninguém que eu tinha essa proposta. E aí, dessa última vez, eu falei, não, eu me dei um prazo também. Foi igualzinho você falou. Eu falei, ó, eu vou pra praia com os meus amigos, não contei para ninguém. Eles perceberam que eu estava muito quieto dessa vez. E eu não sou quieto, né? Eu fiquei muito tranquilo. Aí, na volta, eu pisei em 2 cordas, eu falei, eu vou embora. Mas porque eu tinha certeza também. Porque senão eu também não tinha ido. Mas porque a vaga também era para ser minha. Porque com milhões de pessoas para estar no lugar. E aí eu cheguei em 2 cordas, falei oi para a pessoa, falei, ó, tô sabendo que está acontecendo isso. E você perguntou de mim, então meu telefone é esse. Em 10 minutos nós fechamos tudo. O valor, a vaga, tudo. Um dia eu estava em 2 cordas, no outro eu estava aqui em São Paulo. É bem isso que você falou. É a oportunidade de saber fazer. É um negócio muito incrível. Ao longo desses 10 anos, muita coisa assim aconteceu. Muita coisa. Mas esse foi o que... Perdão, gente. Foi o que determinou, né? Não, é para você ficar mesmo em Campo Grande. Aí, cara, eu trabalhei 2 anos ali com eles, né? Na Foi Band. muito legal. Que era um programa terceirizado, exibido na Band. Dali, eu fui para uma empresa de homeopatia animal, que é a Real H. Foi mais 2 anos ali. Entrei como assessor de imprensa e, cara, ali a gente fez de tudo. Assessoria, em eventos eu participei, fechava assessorias nos locais também, fazia esse contato com as empresas grandes de assessoria para intermediar, artigos, alimentava site, colocamos um programa na televisão, né, no canal do Boi, voltado para essa temática. Dali, eu fui eu cobri, acho que 1 ou 2 meses de férias na Band, eles me chamaram. Eu não parei, cobria férias, e aí eles falaram, Caio, agora abriu a vaga, é sua, beleza? Tô dentro, trabalhei mais um ano. Sempre como repórter na Band, Caio? Na Band, sim, como repórter. Tive um período de apresentação na Band. Quando eu saí... Jornal. Quando eu saí da Band, eu estava na apresentação. Lá a afiliada chama Guanandi, TV Guanandi. Então era o Guanandi Notícias, né? Sim. Então, cheguei a apresentar durante acho que 2 ou 3 meses. E aí eu parei a apresentação porque eu pedi demissão. O que aconteceu no meio do caminho? Uma pessoa me ligou, falou, Caio, estão procurando uma pessoa com seu perfil, não acham, não encontram, lembrei de você, tá aqui, ó, liga lá e conversa. Era para uma campanha política ao governo do estado, isso foi 2014. E, cara, aí não tinha como recusar, né? Falaram, ó, faz a sua proposta. Eu fiz e aceitaram. Cara, foram 4 meses, assim, na época, ganhando muito bem e trabalhando muito. Era aquele negócio, que o que você ia ganhar em 2, 3 meses, tendo que juntar, você ia ganhar em 1, durante 4. É o dinheiro, né? Tem épocas da vida que a gente fala assim pro dinheiro. Na verdade, eu vou falar aqui para você, ó, o que eu iria ganhar em 6, 9, em 5 meses, eu ganhei em 1. Era isso. Não tem como falar, não. Não tinha como. Só que assim, mais do que a grana, porque o poder decisivo foi isso, porque eu saí do ar, pedi demissão, né? Pedi demissão, saí do ar e fui para a campanha. Mas mais do que o valor, cara, eu não sabia o que me esperava de experiência ali. O desafio. Foram 4 meses com uma equipe, ao governo do estado, com gente de tudo quanto é lugar do país. Gente da Bahia, gente de Brasília, gente de Portugal que veio para trabalhar, gente do Sul, gente de São Paulo. Eu tenho amigos em São Paulo aí que são produtores, são cinegrafistas, dos PI, né, tal, que trabalham com campanhas de L'Oréal, campanha de BMW, sabe? Só os caras foda mesmo. Essa galera que foi trabalhar e a gente tinha contato, uma equipe aí de 250 pessoas, cara. E eu rodei o estado inteiro. Então, Mato Grosso do Sul tem 79 municípios. Eu devo conhecer ali algo em torno desses 79, devo conhecer uns 64 municípios, cara. Quase todos. Quase todos. E a campanha me proporcionou isso, me proporcionou amigos, né, amizade. Então foram 4 meses. Terminou a campanha, tirei um mesinho ali para dar uma relaxada, vim para 2 córregos e tal. Nisso, já intermediando, já
Viajei para voltar empregado, já virando o ano já empregado. Aí eu fui contratado pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Mato Grosso do Sul. Fiquei lá como assessor de imprensa durante um período também dentro da equipe, trabalhei ali, até que surgiu de novo o Canal do Boi, ali na cola, vamos lá, Caio, vamos para cá, vamos não sei o quê. Foram uns 4 meses de namoro. De novo namoro, porque a gente sempre tinha esses namoros, né? No rural é muito legal, cara. Sempre tem, né? Quem está envolvido com comunicação nunca está falando só com aquele... Não que a gente não seja fiel ao veículo, mas a gente tá, por exemplo, você está na Record, eu estou aqui tô na rádio, no grupo RC1, mas a gente sempre está conversando com outras pessoas que a gente está fazendo aonde, sempre rola conversas, convites e tal, né? Sim. É que aí a decisão é de cada um, né? Claro. E aí, no entanto, que eu fui recusando, né? Não dá, até que o momento que, Caio, beleza, por aquela proposta, então, você vem? Eu falei, vou, mas vou daqui 40 dias, não quero deixar aqui na mão e tal. Aí você vai negociando, né? Aí deu certo. Aí fiz a transição, fui para o Canal do Boi. Canal do Boi, fiquei 1 ano também. Aí parece, ficou 1 ano só. Não, mas foi 1 ano nessa fase, porque na Real H os programas eram ali dentro. Cara, Canal do Boi, rural, é uma experiência muito legal, muito bacana. O rural é apaixonante, sabe? A gente começa a conhecer muito mais do que o que se fala por aí, né? A gente fala, mas o agronegócio acaba com tudo e tal. Não é bem assim, sabe? A gente começa a entender o que acaba e o que não acaba. A gente começa a entender que é uma mínima porcentagem de produtores que não se importam, porque o produtor ele busca aumentar a tecnologia dele para que naquele espaço ele consiga produzir mais. Claro, tem uma lucratividade maior porque o investimento de insumo e de equipamento é muito grande no rural. Mas você começa a entender esse mundo, se apaixona, é muito legal. Então foi 1 ano trabalhando assim, viajando para o meio do Pantanal, ficando 1 semana no Pantanal. Cara, essas cenas que eu vejo, às vezes, de Pantanal e tudo mais, isso aí para mim tem hora que eu chego a me emocionar. Eu tenho uma identidade... É quase familiar. E duro que cara. Eu já vi aquilo, já andei ali com as comitivas, sentei para comer com peão, tomar o tereré. Tenho erva de tereré aqui em casa. Eu me identifico muito com o Mato Grosso do Sul. Eu sempre falo, eu sou o paulista mais sul-mato-grossense que existe, né? Então, porque a gente vai absorvendo, cara. Foram 10 anos e, assim, 10 anos muito legais. E tive a oportunidade também das apresentações de programas dentro do Canal do Boi, né? Cobri férias de praticamente todo mundo lá dentro. E aí, até o momento em que eu me desliguei do Canal do Boi e surgiu na minha frente mais uma campanha política. Aí a campanha política na fronteira. Eu fui lá para Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Lá em cima. Lá na divisa com o Paraguai. Né? Fiquei lá 45 dias, trabalhamos numa campanha lá, a prefeitura na época, foi uma experiência legal também, diferente, 45 dias lá. Voltei, tive o segundo turno do candidato a prefeito, que é o Marcos Trade, que é lá aquele primeiro candidato, o deputado que tinha o programa na Band. E dali, cara, já saí da campanha e fui contratado pelo SBT para virar... SBT do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, SBT-MS, onde eu fiquei também durante 1 ano. O SBT eu não era repórter, Alex, ali eu fui contratado como produtor executivo. Eu cuidava de 2 programas de entretenimento da emissora. Só que ao mesmo tempo que eu cuidava de 2 programas também, um deles eu acabei indo para o ar, né? Então a gente fazia algumas reportagens lá e acabei aparecendo também como repórter. Mas também foi uma outra experiência muito legal, fiz muitos amigos lá, foi bastante interessante. Saí do SBT, dei um passo diferente, fui para o mercado de marketing de relacionamento, marketing multinível, a parte do empreendedorismo, né? Acabei sendo
tendo uma experiência com criptomoedas lá no começo, com Bitcoin. Foi legal, foi bacana, mas a gente vai aprendendo. É uma tecnologia sensacional até hoje, mas você precisa ter cuidado com as pessoas que estão absorvendo aquela tecnologia e intermediando essa tecnologia para leigos e para outras pessoas. Foi aí que as coisas começaram a desandar num determinado momento, né? E aí, nada é por acaso, esse chacoalhão aí, ele precisava acontecer para o Caio olhar de novo para o interior de São Paulo. Era o momento de olhar para o interior de São Paulo. Foi quando nós viemos para cá. Ficamos cerca de 7 meses em Dois Córregos, né? E depois eu recebi o convite aqui para Bauru. E estou em Bauru aqui até hoje. Esse convite, esse convite que você recebeu foi para a Record, então. Para a Record, isso, para a Record. É isso que nós vamos entrar agora no próximo assunto. Agora são 19 horas e 49 minutos, você não sai daí que o papo tá muito legal, hein? Vê se pode! Bom, nós estamos de volta com o Caio Serignoli e nós estamos fazendo essa viagem junto com o Caio. Estamos fazendo esse mochilão na história do Caio. E nós chegamos em Bauru agora, na Record TV. Por que a Record? Da onde surgiu a Record? E depois eu quero também que você conte pra gente como que é a sua rotina, porque acho que isso é uma coisa que a galera fica muito curiosa em saber como que é a rotina ou do apresentador, porque a gente sabe que você aprende o balanço geral, ou do repórter. Conta pra gente como você chegou e como que é a sua rotina aí dentro da Record. E já vou deixar avisado pro Kaique, a hora que nós estiver falando depois aí da Record, Kaique, vamos passando umas fotos aí que a galera aí que trabalha com a gente pegou umas fotos do Caio, do trabalho dele. Já pode pôr no ar aí, porque o pessoal vai acompanhando tudo isso. Conta pra gente, Caio. Vamos lá, então. A Record, aqui em Bauru, né, a gente chama de Record TV Paulista, ela é um braço da Record São Paulo, diferente de outras emissoras que são afiliadas, que ela tem uma administração independente. Então, aqui em Bauru, nós somos um braço da Record São Paulo. Tudo que é definido, tudo que é decidido aqui, é decidido por São Paulo. Temos uma administração local, mas tudo vem de São Paulo. Então, é uma responsabilidade muito grande isso, né? Porque você está dentro de uma das maiores emissoras do país. Em 2015, Alex, quando eu estava no Canal do Boi, 2015 ou 2016, acho que foi 2016, eu estava no Canal do Boi, eu recebi um convite para vir para cá. Eu tenho amigos que trabalham lá dentro da Record, a chefe de reportagem hoje, nós estudamos juntos, então a gente se conhece há praticamente aí 20 anos, né, quase 20 anos, a gente tem uma relação de amizade grande, e aí ela me indicou, em 2015, 2016, me ligou, conversei com ela, conversei com o pessoal, e eu acabei recusando. Não estamos falando da Jaque, né? É da Jaque que nós estamos falando? Não, é a Maíra Malavolta. A Jaque trabalha também trabalha, né? Trabalha, a Jaque tá ali na Record há um bom tempo também. Hoje está numa função ali bastante de responsabilidade, que ela está como editora do Balanço Geral. Então, caraca! A Jaque, quando eu entrei, ela era produtora, aí ela passou para parte de edição, e hoje há uns 2 meses, acredito, ela assumiu uma responsa grande aí, que é a edição. Ela é editora-chefe do Balanço Geral. Então, é bem legal mesmo. A gente tem um contato diário ali, a gente conversa bastante. Os 2 corridentes aparecendo nos meios de comunicação aí. Hoje tem mais uma lá, a Letícia está com a gente lá como estagiária. Não me lembro do sobrenome dela aqui, mas ela está estudando aqui em Bauru e entrou lá esse mês passado. Agora ela assumiu lá também como estagiária. E é de Dois Córregos? De Dois Córregos. Caramba, vou procurar saber quem que é. Essa eu não sabia. Ela passou aqui há tempo, Alex. É Letícia e aí eu recusei o convite lá em 2016, mas aí fica, né? Pô, recusei e tal. Pera só um pouquinho, Caio. O Kaique falou o que foi, Kaique? Ela passou aqui na rádio um tempo no portal, é a Letícia Santos.
Ah, Letícia Santos. Isso. Letícia Santos, exatamente. Pronto. O Kaique tá trabalhando com a gente, não tamo, eu não tô vendo ele, mas ele tá escutando tudo que vocês estão falando aí. É a Letícia Santos, certo? Isso. E aí, então, recusei lá, beleza, passou. Foi o momento certo de falar não. Vim para o interior e aí, mais uma vez, entra aquela história, né, de tudo no momento certo. A gente estava aqui em Dois Córregos, né, eu, minha ex-esposa e o Anthony, e aí surgiram duas vagas temporárias na Record. Ligaram para algumas pessoas e me ligaram. Caio, é uma vaga para editor de vídeo, né, editor de texto, e são 2 meses aqui em Bauru. Você topa? Eu falei, pô, topo, legal, 2 meses, dou um jeitinho e tal. E beleza, mandei documentação e tal, só que é São Paulo que avalia. Cara, demorou, o RH não me informou. Nisso eu fui passear em Campo Grande, fomos ver a família lá da avó materna do Anthony e tal. E aí, cara, nesse período eu já tinha desistido, né? Falei, gente, vou voltar para Campo Grande, vamos ver o que vai rolar, não deu certo lá, vamos voltar para Campo Grande agora. E, cara, no retorno desse passeio para Dois Córregos, eu peguei uma estradinha, resolvi fazer um atalho que não pega celular. Quando eu cheguei no primeiro momento de celular, tinha 22 ligações no meu celular. Aí eu olhei, tinha ligação da Maíra, tinha ligação do gerente de jornalismo na época, e ele falando, Caio, é o seguinte, surgiu aqui uma outra situação, e aí ele falou, mudou os planos, aquela vaga sua lá, tá aberta ainda, mas eu tenho uma vaga para repórter, quero saber se você se interessa. Como eu estava na estrada, no dia seguinte eu parei em Bauru, tive uma reunião com o gerente de jornalismo na época, acertamos, né? Falei, eu tô dentro, um desafio bacana, legal, e abracei a vaga e desde então, né, tô na Record TV Paulista. Assumi lá em, acho que 27 de agosto de 2019, né? Já vai para 3 anos então que eu tô nesse desafio aí, esse desafio legal. E é isso, né? Eu entrei como repórter, sou repórter, né? Minha função principal ali é de reportagem, mas a gente tem, em alguns momentos, a oportunidade de fazer algumas apresentações. Apresentei já um quadro de esporte, que era aos sábados à tarde. Volta e meia, eu faço a apresentação do quadro de esportes, né, que é dentro do Balanço Geral, e tivemos a oportunidade, em fevereiro, de apresentar também o Balanço Geral. Foi um formato diferente, porque foi algo assim meio que de última hora, mas foi um formato legal, foi um formato interessante, diferente, né, que a gente teve a oportunidade de entender e saber que, olha, dá para se trabalhar outros programas ali com um formato de dupla ou com alguma outra, né, uma outra situação. Então foi uma experiência bem legal, apresentar o Balanço Geral, uma responsabilidade muito grande. A gente tem... Quantas vezes você já apresentou o balanço, sabe, Caio? O Balanço Geral durante a semana foi durante o mês de fevereiro. Sim. O Balanço Geral especial, que é aos sábados, foram 3 apresentações até agora, porque a gente tem ali a questão da escala. Então, quando bate a escala, hoje é o Caio que apresenta. Bateu a escala, o Colinho está lá, então o Colinho apresenta. A Thaísa está lá, a Thaísa apresenta. Então, tem essa questão da escala. Quem que apresenta hoje o balanço aí do interior? O Balanço Geral durante a semana é o Rodrigo Moterani. Aham. Rodrigo Moterani, o programa é dele. E aí né? ele divide com você e com quem mais? Quando precisa. O Rodrigo ele é o apresentador do programa. Quando tem o quadro de esportes, o Colim apresenta, aí ele divide aquele trechinho com o Colim ou aquela meia horinha ali comigo, que eu apresento também o esporte. O Colim que você fala é o... É o Alexandre Colim. Ah, é o Alexandre Colim. Eu fiquei com medo de falar e errar. É ele mesmo. Aí a gente tem lá também a Ana Paula Gonçalves, que ela chegou no começo do ano para trabalhar com a gente, e a Thaísa Barcelos também, que já está lá
há pouco mais de 2 anos. Esses são os nossos repórteres contando comigo aqui em Bauru, né? E o balanço geral especial de sábado, o Moterani, o Rodrigo não apresenta, então aí fica ali entre Colim, Thaisa ou eu, a gente acaba apresentando. É uma escala, né? É isso, é uma escala, exatamente. E a nossa abrangência, Alex, é muito legal, porque, olha, a gente tem Bauru como base, mas nós temos um braço de Bauru em Marília e um braço em Sorocaba. Então, a gente chega, o nosso sinal aqui, ele chega até São Roque, costadinho ali com São Paulo. Então, a gente tem mais de 190 municípios aí que acompanham a Record TV Paulista. Então, essa é a divisão ali entre os profissionais. Rotina, cara, eu tenho. É escala que a gente trabalha. É isso que eu ia falar agora. Como que é? Que hora você acorda? Que hora você vai para. Você já. O pessoal primeiro acha que. A galera acha que acorda pronto, que tá tudo pronto, mas não, tem toda uma. É igual um escritório, né? Passa no escritório primeiro para depois ir para a rua, né? Exatamente, né? Às vezes a pauta é aqui do lado de casa, mas eu tenho que ir lá do outro lado da cidade, entrar no carro, na viatura, bater o ponto para poder voltar aqui do lado, né? Então acontece mesmo. Normal. Hoje eu entro às 7 horas da manhã, mas eu cheguei a entrar às 6 horas da manhã já. Então eu acordo entre 5h30 e 5h40, tomo um banho. Eu preciso tomar o banho, é sagrado para eu acordar de vez. Eu também, senão não vai. Aí, quando eu consigo, normalmente eu tento fazer isso, deixar as coisas já separadas. Porque daí eu tomo banho, consigo comer alguma coisa aí e partir, né? Que são uns 20, 25 minutos de casa até a TV. E aí a gente toca. Quando eu entrava às 6 horas, eu tinha que acordar, eu já não conseguia comer, comia depois. Eu acordava, tomava banho, me trocava e já pegava o rumo da emissora. E você entrava nesse horário por quê, Caio? São algumas formas de estratégias, né? Às vezes, nesse horário, nesse período que eu entrei às 6 da manhã, eu chegava na TV e eu ia fazer um giro pela cidade e ia nos plantões policiais para ver se tinha alguma coisa. Porque às vezes tinha alguma coisa acontecendo, a gente já partia direto para a reportagem. Chegava a entrar ao vivo nessa parte da manhã? Entrava ao vivo para São Paulo, entrava para a rede. Volta e meia a gente faz isso, porque aqui em Bauru a gente não tem programa cedinho, a gente tem os programas da rede. Então, de manhã, quando precisa abordar algum assunto, normalmente sou eu que entro. Aí eu entro. Aí é o Balanço Geral São Paulo que entra? Balanço Geral manhã, Fala Brasil e o Hoje em Dia. Normalmente eu que entro. Faço algumas entradas em alguns momentos para o Balanço Geral à tarde, que é o do Gotino, quando bate o horário, a gente às vezes faz alguma coisa, né? Mas aí a prioridade, a partir das 11h30, já é programação local aqui. Que aí vocês já estão inteirados e focados no Balanço Geral que vai acontecer, que vai entrar, né? Exatamente. Aí a gente já foca no que está aqui, né? São 3 horas de programa, então é um programa bem extenso. Caramba. A gente entra ao vivo ali, o Rodrigo apresentando do estúdio, a gente vai entrando ao vivo, entra ali da redação ou da rua, então vai fazendo intercalando aí as entradas para dar tudo certo, com os vários assuntos que a gente tem. Acaba o programa, vai embora ou acaba o programa ainda fica? Não, eu no caso, eu saio quando o programa ainda está em andamento. Porque o meu horário ele termina ali no meio do programa, então aí eu saio, às vezes fico resolvendo alguma coisinha além do horário, mas é difícil, normalmente já saio de lá. Depende muito do horário, a gente acaba cumprindo determinado horário, né? E, claro, em casos específicos, às vezes, Caio, aconteceu um negócio, eu estou sem repórter aqui, dá para dobrar? Já aconteceu isso, a gente dobra, né, de pegar algumas situações. Botucatu, por exemplo, eu peguei os 2 assaltos a banco que tiveram lá. Um foi em dezembro de 2019, o outro foi em julho de 2020, se não me engano. Então foram 2 dias que eu fui para cobertura, eu fiquei o dia todo em Botucatu, entrei em todos os programas da rede, fiz matéria para nós, matérias para ele, entrei ao vivo em vários programas,
Então, assim, nesses momentos são dias mais agitados. E aí que a gente acaba dobrando horário, não tem jeito. Então você fica o dia inteiro, você come a hora que dá, você toma água ali, você pede pro tio ali, posso ir no banheiro, botequinho ali e tal. É desse jeito, é aquela coisa da adrenalina na rua mesmo, que a gente nem sempre tem no interior de São Paulo, mas graças a Deus, né? Porque é mais tranquilo. Mas em alguns momentos acontece, e a gente tem que estar preparado para tudo. Bom, agora são 20h03, você está no Pod 1 aqui pelo portal RC1. Embarque conosco no bate-papo Pod 1, sua tarde mais animada. Bom, nós estamos de volta, a galera já sabe que a melhor e maior distribuidora de bebidas é a Tribo do Gole. Passa na Tribo do Gole, faça seu orçamento, né? Conversa lá com os meninos, tudo que você precisa para sua festa tá lá na Tribo do Gole. Tanto os chopps, a cerveja Ecobir, o chopp Ecobir, a outra, Brotas Beer e os chopps Heineken. Sem dizer nas litragens que você já conhece, né? 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Tudo geladinho preparado para você. Mesa, cadeira, tudo que você precisa para fazer a sua festa tá lá também na Tribo do Gole. Passa lá, faça seu orçamento, converse com os meninos e não deixe faltar nada na sua festa. A Tribo do Gole faz a festa com você completa. A família Jaúba, a cerveja Cobir, os chopps que você tanto gosta, né, que vocês já conhecem, tá lá na Tribo do Gole. Então, a Tribo do Gole ajuda você a preparar a sua festa. E a melhor de todas não podia estar de fora do nosso Pod 1. É a Tribo do Gole. Dá uma passadinha lá. Eu já vou direto. Ô, Caio, eu queria saber qual que é o maior desafio da profissão? Ou os maiores desafios da profissão? Alex, porque são vários, né? São vários desafios, cara. Eu falo que o desafio é ter a perseverança, porque tem momentos que a gente cansa dessa loucura toda. Por isso que a gente até tem visto hoje em dia muitos jornalistas se desligando, né? Eu já fiz isso em alguns momentos, me desliguei, mas depois a gente volta, porque comunicação é viciante. Mas você tem que ter perseverança. E aí os desafios são esses, é você conseguir manter a sua qualidade de vida, seu discernimento, porque o difícil para nós, a gente que gosta de estar envolvido, é você trazer tudo o que acontece para sua vida. E a gente precisa aprender a separar. Eu estou em trabalho, então esses assuntos eu vou deixar lá fora. Claro, alguma coisa você vai trazer, você vai discutir, você vai debater. Mas se você começa a fazer muito isso, você começa a perceber que você está perdendo a qualidade de vida, você está perdendo a sua paz, entendeu? Então, esse é um desafio muito grande para jornalista. Porque a gente é impaciente, a gente quer estar ali dentro, quer estar fazendo alguma coisa, quer conversar a todo momento sobre aquilo que você está vivendo. Mas a gente precisa ter esse discernimento. A linha é muito tênue. A gente precisa saber separar. Agora é o momento mesmo de me envolver, agora é o momento de me desligar. E, claro, cobertura de alguns assuntos, né, que acabam sendo desafios para a gente. Eu falo, a partir do momento em que eu me tornei pai, os desafios de notícias que envolvem crianças, para mim, são difíceis, assim, são pesados, né? Principalmente quando são tragédias, como essa de Taquarituba, que eu fui há 2 semanas, né? Que o pai, infelizmente, matou as 2 filhas lá, e teve outros casos que a gente cobriu também, que são casos, assim, muito pesados para qualquer pessoa que tem um bom coração, mas eu acho que a partir do momento que você tem o sentimento como pai, como mãe, isso aí aflora, e se torna um desafio muito grande também, muito pesado dentro da profissão, né? Eu falo assim, são desafios que você vai tendo. Tem desafio de ser jornalista, tem muitos aí também. Mas eu vou colocar alguma coisa, é um exemplo de cobertura que envolva criança numa situação delicada, assim, isso é um dos desafios. E o desafio de você ter esse discernimento de separar, de ter o momento de desligar. Eu não sei se você respondeu já o que eu vou perguntar, acredito que sim, mas é um link também, né? Acho que você complementa. Eu queria que você comentasse ou contasse pra gente, dentro, não especificamente da Record, pode ser que a história case agora nesse momento da Record, mas você já passou por tantos outros veículos.
da gente se envolver com tanta gente, escutar e falar, qual foi a história mais engraçada e qual foi a história assim mais chocante, ou que é uma história assim que você até hoje você fala assim, ó, não consigo esquecer, tá na minha cabeça. E qual foi a mais engraçada ou um momento inusitado? Tantas entradas ao vivo, alguma coisa deve ter acontecido aí. Não, sempre acontece, cara. Acontece no ao vivo, acontece nas gravadas. Eu vou começar falando da pesada, de uma das pesadas, mas essa realmente é pesada. 2020, se não me engano, envolvendo criança. Houve uma situação em Santos, uma criança acabou sendo espancada pelo padrasto lá, e a gente até então tinha só essa informação. A família da mãe é de Bauru. Então, lá em Santos, a equipe cobriu o que aconteceu, o fato em si. É pesado. Mas cobrir o fato sem se envolver muito é uma coisa. Aí depois a equipe de São Paulo assumiu, fez alguma coisa, até que aí decidiram que a família da mãe e a família do menininho de Bauru, o corpo veio para cá, e aí vai o Caio lá para cobrir, fazer o velório e tal. Primeiro que é uma situação chata, muito delicada, de você chegar no velório com câmera, com microfone, isso assusta, isso invade a privacidade num momento delicado. Então, fui pensando, né? Deixei de lado, fui lá, conversei, falei, olha, a gente está aqui, a gente só quer mostrar o complemento aí, a gente não quer explorar o sentimento da família, enfim. E aí, conversando com a avó, mãe da menina, né? E ela, sim, totalmente revoltada com a filha, porque deixou acontecer isso, né? Enfim. E aí ela veio e tal, ela pegou, eu não queria ver, fiquei longe do caixão, mas ela pegou e virou a foto do menininho pra mim. Ali já foi um baque. E aí eu fui conversando, fui tentando entender o que estava acontecendo, aí a gente vê os detalhes da crueldade, da maldade. O menino estava muito fraturado, foi espancado, jogado na parede. Cara, é realmente uma crueldade, não precisa entrar em detalhes aqui. Mas a idade naquele momento era praticamente a idade do meu pequeno. E o nome dele, o mesmo nome. Então, foi um negócio muito complicado. Eu tive que entrar ao vivo e tive que fazer depois um material, uma passagem, reportagem, mas naquele momento ali do velório, você vai levantando, cara, ali não deu para resistir. Ao vivo ali, não teve como segurar, né? Não teve como. Consegui passar a informação, mas depois ali você começa a se emocionar. Puxa, né? Não é que você se imagina uma situação, mas você começa a entender a vida de uma criança, de um bebê, de uma criança e tal. E você fala, pô, por que chegou naquilo, né? A gente precisa se melhorar a cada dia, porque a gente às vezes não tem paciência e tal, mas aí você vê, chegar num ponto daquilo é muita crueldade. Então, essa foi uma das coberturas mais difíceis. Teve outras parecidas, envolvendo criança, mas essas coberturas são difíceis demais, desafiadoras demais. Mas essa foi uma que marcou, porque a criança tinha praticamente a mesma idade do meu filho na época, o mesmo nome e a forma que tudo ocorreu, né? Então, foi pesado. Eu acho que nós estamos vivendo em tempos e momentos bem difíceis, né? Que as prioridades e os valores são outros, né? Acho que por isso que acontece tanta coisa com criança, tanta coisa com gente até vulnerável, né? Uma criança é vulnerável perto de um adulto. E eu falo que a galera, o ser humano começou faz um tempo já, mas o ser humano se perdeu aí em algumas coisas, né? Em alguns valores, e algumas prioridades. Talvez eu não conseguiria estar no seu lugar, porque você imagina, entrar ao vivo, passar informação, relembrar a história toda hora, né? Porque você está batendo um papo e sem dizer que você está falando ainda com a família, né? Tem a família ali para dar todo esse
esse apoio, porque aí você não quer machucar a família, você não quer explorar, ao mesmo tempo você tem que passar informação, tem que estar ao vivo, tem que segurar, tem a sua vida particular que não pode se interferir dentro da história. É todo um contexto que, na verdade, se não tiver uma boa cabeça, uma boa estrutura, de sair dali, voltar para casa e tentar relaxar, a pessoa fica em parafuso, fica louca, né? Exatamente, e aí é nesse ponto que eu falo, né, que você falou dos desafios, né, me perguntou dos desafios, é exatamente nesse ponto de você saber separar, porque a linha é muito tênue, cara, tem assunto que entra aqui, que passa pro lado pessoal e que é assunto pesado. Então eu, graças a Deus, eu consigo deixar tudo para fora, mas mesmo conseguindo deixar tudo para fora, a hora que às vezes eu vejo, eu tô falando de trabalho, me pego falando de trabalho, sabe? Não desses casos pesados. Isso aqui a gente conta em alguns momentos, isso aí ficou marcado e serve como uma experiência de vida para você trabalhar algumas coisas também interiores, com pessoas próximas. Mas é nesse desafio de você não absorver tudo que você vê. A gente vê, cara, a gente vê corpo, a gente vê situações terríveis, de briga, de assassinato, disso, daquilo. Você está noticiando acidente a todo momento, vendo cenas ali, sem o blur, né, sem estar borrado, para depois poder contar. Então, assim, a todo momento a gente está ligado com isso. O que a gente tem que fazer é limpeza, se envolver profissionalmente e tirar aquilo de você, porque senão você pira, você fica louco, né? Não dá para se manter isso, né? É difícil, mas dá, né? Exato. Nem que for procurando um profissional para te ajudar. Que às vezes é muito válido. Às vezes não, sempre é válido. Não, é necessário. A gente tem uma cultura de falar, eu faço terapia, então você é louco. Não, cara, pelo contrário, a gente tem que quebrar com essa cultura de psicólogo, não pode conversar. Não, pelo contrário, acho que se a gente tivesse esse ensinamento desde criança, terapia, legal, uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 15 dias, é uma conversa com um profissional. Eu acho que a gente seria tão melhor, sabe? A gente teria um mundo tão melhor, uma sociedade tão melhor, porque é ali que você talvez tenha um escape, jogue para fora um negócio que está ali te segurando e que te faça ficar mal, te faça cometer algum erro. Pessoas e pessoas, claro. É um espelho, né? Exatamente. É um espelho onde você desabafa. Eu sou super adepto, gosto, recomendo, porque me ajudou muito numa época também que a cabeça não estava muito boa, mas eu acho que é muito válido. A gente se fortalece, fica mais preparado para tomar decisão e para saber para onde vai. Porque a gente se sente perdido. Todo mundo se sente em algum momento perdido. A gente é ser humano, né? É ser humano. A gente nunca está 100%. A gente pode estar ali num projeto, tal, tudo. Tem alguma coisa, às vezes, que está martelando. Não está 100%. Então, isso aí é válido também. E, cara, eu tô tentando aqui, tô até falando demais aqui, tô tentando puxar, né? Porque a gente passa tanta coisa no dia a dia que tem coisas engraçadas, claro que tem, mas... Eu acho que os ao vivo são os melhores, né? Que no supetão, a hora que pega no supetão aqui, cara, dá uns flashes de branco aqui também, que tô tentando puxar algumas coisas aqui. O TP nunca caiu, nunca teve que improvisar. Já, isso aí de fato, né? No estúdio, o TP cair, isso aí, tranquilo, cara. Aí você fica perdido, não sabe pra onde vai, né? Não sabe o que fala mais. Olha pra todo mundo e tá todo mundo com a mesma cara que você tá. Só que você tá na frente da câmera, né? Isso acontece demais, cara. É normal, né? Já não dá pra desconsiderar esse tipo de situação. Eu tô tentando lembrar aqui, cara, assim, a gente tem situações engraçadas, às vezes, que não é nem com a gente, mas é com a equipe que tá junto, com o Cinegra. Acontece. O Cinegra caiu um capote uma vez ali, que em Avaré, foi ano passado, a gente foi fazer lá a seca, né, a baixa do rio ali, na represa Jurumirim, e aí eu falando, cara, não pisa ali. Ele, não sei o que, papá. Era um lugar que tinha 3, 4 metros de água e tava seco. E aí tava na beirinha.
Daí eu falei, cara, ó, fica até aqui, tudo bem. E a câmera é pesada, cara, ela pesa 14 quilos, né? Aí daqui a pouco, só escutei assim, olhei pra trás, ele com a metade da perna no rio, com as costas assim, segurando a câmera pra cima pra não bater, cara. Essa foi uma coisa engraçada, realmente. Claro, a gente se preocupa. E aí? Peguei a câmera, tá bem? Não, tá tudo certo. Aí você coloca a câmera de lado. Aí risada. Casca o bico, né? Porque não tem jeito. Mas tem situações com a gente também, cara, de escorregar em barranco, a hora que vai ver, tá com a metade da calça aqui tudo suja de barro, cheia de carrapicho, tem esse tipo de coisa. Cara, agora sim, deu branco. Eu lembrei dessa situação aí, mas... Não, mas foi válido. É que o jornalista ele é meio desbravador das coisas, né? Ele vai se enfiando, vai se jogando. Qual que é a matéria que você mais gosta de fazer? Qual que é o estilo de matéria que você mais gosta de fazer? Ou de apresentar? Olha, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Por questão assim de assunto, cara, eu gosto de conhecer a vida das pessoas. Acho legal a gente ter essa oportunidade de conhecer. Por exemplo, mês passado eu fiz uma matéria em Bariri, onde um senhor ele esperou 43 anos para desenterrar um carro antigo. Ele ganhou o carro, ele via aquele carro lá e foi deteriorando. Então, uma história legal, uma história diferente, uma história legal. Gosto de fazer matéria policial. Acho que é um momento em que você pode trabalhar um pouco de improviso, né? Apesar dos fatos, mas você trabalha um pouco de improviso, você pode ser mais leve, liberar mais a criatividade, às vezes até na cena que você tem ali de um acidente ou de um crime ou de alguma coisa. Então, é um estilo diferente de se fazer também. E ela é mais extensa também, né? A matéria policial, né? Então, depende dos elementos que a gente consegue, mas dá para estender. É isso que é o legal da matéria policial. Você pode fazer uma matéria de 1 minuto, 1 minuto e meio, como com o mesmo material, se você tiver tempo, você pode fazer uma matéria de 3, 4, 5 minutos. Né? Então, isso que é o legal da matéria policial. E ela não se torna tão cansativa, porque as pessoas gostam daquilo, né? Sim. Diferente de ficar falando 15 minutos do cara que desenterrou o carro, aí já se torna cansativo, se não tiver muito elemento, né? E, claro, as matérias de gastronomia, culinária, né, cara? Eu ia falar agora, tem que comer às vezes, né? Hoje eu fiz uma sensacional. A gente foi lá para conhecer uma empreendedora, começou a fazer pamonha, ela veio de Goiás, começou a vender pamonha, criou uma marca, e aí eu provei pamonha, provei um bolinho lá que ela fez, tá no meu Instagram, cara, tem foto lá, @Caio Serrinoli, Serrnoli, tá lá, as fotinhos lá, cara, provei bolo de milho com goiabada e queijo. Eu tava mostrando pro pessoal lá no escritório hoje, né, porque estavam perguntando que eu tive que sair mais cedo, que São Paulo, graças a Deus, começou a fechar o tempo, então meu apartamento novo, semana que vem tá pronto, então eu tô alocado na casa dos amigos, que são aí 2 quartos, a Thaís e na casa do Flávio, tô trancado aqui dentro do quarto do Flávio, né, o Kaique deu uma mudada aí no fundo, então eu fui mostrando também, eu mostrei pro pessoal lá no escritório os stories que eu colocando, da mesa que vocês estavam lá. Suco de milho, bolo de milho, pamonha, cara, pamonha desse óleo. Eu tô com uma aqui que eu vou provar depois, que eu nunca comi. Ela é pamonha com linguiça, um temperinho lá, salsinha e pimenta. Deve ser um negócio de outro mundo. E posta pro povo ver. Vou postar lá também. Então hoje foi um dia legal, um dia sensacional. Essa matéria acho que vai, se não me engano, amanhã ao ar. Meu, só de se lembrar do cheiro aqui da preparação toda é incrível. E eu fiz um bolo de fubá também, que eu fiz, acho que no outro sábado também, com calda de goiabada. Cara, essas reportagens, elas são boas de fazer, viu? Tem a parte difícil de ser jornalista, mas também tem a parte boa. Tem que ter, né? Tem que ter um equilíbrio. Aí quando eu posto essas fotos, todo mundo vem no privado, nossa, só pauta boa, você passa bem. Que ninguém vê os perrengues, né? Sempre ganha um cafezinho da tia quando tá indo entrevistar não sei na onde, sempre aparece um cafezinho, uma água. Sempre tem. Alex, vou pegar o carregador, vou colocar aqui, ó, 2 segundos só. Vai enquanto isso, eu vou dando um recado aqui. Bom,
Maravilha. Enquanto o Caio põe o celular para carregar aqui, estou escutando o barulho da chuva, aqui em São Paulo tá chovendo. Queria agradecer a vocês sempre pela participação e lembrar que vocês podem curtir a gente também em todas as redes sociais, as mídias sociais, né? No @pod1cast, @pod1 numeral cast. Tem o nosso Instagram, a Paula lá que faz nossos textos editorial, o Derek que posta as fotos, entendeu? Nós temos tudo lá, tudo que rolou no programa, nós vamos colocar lá. Tem algumas partes aqui depois que nós vamos colocar também. No nosso Facebook, que é o Pod1Cast, ou @Pod1. Nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Facebook, então a galera pode falar com a gente. Deixa eu pedir aqui, ô Kaique, prepara aí o Só Pode Um, pode soltar a vinheta que eu vou perguntar pro Caio agora, entendeu? Caio, esse Só Pode Um é assim, se você tivesse direito a um desejo para se realizar, o que você faria? Qual seria o pedido? Mas antes, solta a vinheta aí pra gente, Kaique, que agora são 20 horas e 24 minutos. Agora, Só Pode Um. Bom, Caio, agora tá na sua mão aí. Só pode um, você tem direito a um desejo. O que seria esse desejo? Cortou um pouquinho, Alex. Qual a parte, até que parte você ouviu? Eu só pode um. Isso. Esse é o quadro final que a gente faz com o entrevistado. Se você tivesse direito a um desejo, é de supetão mesmo, para a pessoa não pensar muito. Maravilha. Só um. O que Só você um. pediria hoje? Ó, hoje, daí eu explico para não ficar um negócio no ar, né? Hoje eu pediria, com toda certeza, de ter o Anthony próximo de mim de novo. O Anthony está em Campo Grande, eu estou em Bauru, né? E estou aqui pela questão de trabalho. Ele morava comigo aqui até o final do ano passado. Agora ele está lá em Campo Grande com a mãe. Então esse é o meu pedido. Tomara. A gente faz isso porque os pedidos têm força, né? Quando a gente pede como... E é por isso que a gente não ensaia, viu? Por isso que a gente não conta que vai perguntar essas coisas no final do programa. E se a pessoa sacar, eu faço no meio do programa para não ter escapatória. Exato. Está vendo? Eu estou sendo sincero aqui, abrindo meu coração. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido e esse é o meu desejo forte. Mas é bom, porque quando a gente pede com amor e pede com força, as coisas acontecem. Depois você me conta se acontecer. Vai que essa foi uma porta de liberar desejos aí de bons fluidos para você. Com certeza, não tenho dúvida disso. Vai ser. Agora são 8 horas e 26 minutos, você está no Pódio. Pode Um. Aqui sua diversão é garantida e o papo é do bom. Vem com a gente. Bom, Caio, se a galera quiser saber mais sobre o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho, além de ligar na Record aí, na Record TV Paulista, é isso? Isso, Record TV Paulista. Como que faz para acompanhar seu trabalho, para seguir você aí? Como que a galera te acha aí? Vamos lá. Ô, Alex, a gente fala aquele ditado, né, do ferreiro, o espeto, em casa o espeto é de pau e tal. Não sei muito bem, o sentido é esse, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Isso. Eu não tenho nada muito organizado em relação aos materiais. A gente deveria ter, cara. É algo que até alguns momentos eu coloquei para desenvolver. Mas hoje eu utilizo muito o Instagram, né? O Facebook também, mas o Facebook hoje ele acabou se tornando meio que um espelho do Insta. Mas o Instagram tem lá, a gente coloca lá, eu costumo postar um pouquinho nos stories os locais que a gente tá, coloco as fotinhos lá e alguns vídeos em alguns momentos também das reportagens, de locais que eu vou visitar. Então, Instagram, Caio com C, Serrinoli. Então, Caio Serrinoli. Serrinoli aqui, ó, Serrinoli. Ali dá para acompanhar um pouquinho mais. E tem as nossas reportagens no site da Record TV Paulista, recordtvpaulista.com.br. Quem sabe até a gente conversar de novo numa próxima aqui, eu já tenho organizado ali uma página pessoal para a gente colocar algumas coisas lá também, viu? Hora que você falar, Alex, eu tenho um conteúdo legal para a gente falar, na hora, quando você quiser.
É só você me mandar que a gente agenda e para você participar, que foi ótima a sua história. E eu quero muito mais perguntar sobre, né? Agora nós vamos dar um tempo aí para você fazer essas histórias, né? Caminhar por essas histórias para depois vir contar para a gente. Maravilha, cara. Foi muito legal ter participado aqui com vocês. Tem muita coisa que a gente acaba não contando, não deixando de falar, não é que não contando, deixando de falar, porque tem muita coisa pra gente ir conversando até, que a gente falou bastante, né, cara? Foram quase 2 horas aí de papo. Geralmente a gente faz 1h30, eu vou olhando aí, mas eu queria mesmo que você ficasse à vontade, porque eu fiquei muito interessado nas histórias e foi muito legal. Então, Caio, olha, eu queria agradecer muito. Eu sei, é corrido. Eu falo isso para todo mundo, né? Para todo mundo que participa, que eu sei que é corrido, para mim também é. Mas a gente vem aqui para fazer um programa que seja a companhia da tarde das pessoas, em terça-feira, que as pessoas gostam e curtam tudo isso. Eu tenho certeza que a sua história foi... Muita gente lembrou das coisas, do Paquera Regional, dos seus amigos de infância, a galera que te conhece há muito tempo, pessoal aí de Dois Córregos, né? Você está em Bauru, eu estou aqui em São Paulo, mas a galera de Dois Córregos está ligadinha aí no portal EC1. Eu não posso esquecer de mandar um beijo para Marta Mata, né? A Marta Mata, que ajudou o pessoal lá da Casa Abrigo e é super fã do programa, está assistindo, então um beijo para Marta. Hoje eu não consegui ver os comentários, mas os comentários vão subindo aí no Facebook, a gente vai olhando, nós vamos repostar essa entrevista, vamos recompartilhar, né, e compartilhar com as pessoas, mas o meu agradecimento super especial para você, eu desejo que você tenha muito, muito mais sucesso, que esse carisma seu invada realmente a casa das pessoas, porque quem te conhece sabe que isso é assim mesmo, solto, é o nosso jeitão no interior de chegar perto das pessoas, e que o sucesso seja sempre do seu lado, que seu filho volte para perto de você, vai acontecer isso, eu tenho certeza, e sucesso e saúde, que você conte boas histórias pra gente aí, na Record, em qualquer lugar onde você passar. Eu fiquei muito feliz, viu? Valeu, eu agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. É a primeira vez que eu participo de um podcast desse jeito. Olha que legal também, né? Ter começado lá na rádio e o podcast dentro da rádio, isso aí para mim também é muito legal. Eu confesso que eu queria, cara, eu gostaria muito de estar lá, né? Hoje a rádio em outro local, mas gostaria de estar lá no estúdio. Mas a gente ainda vai combinar no outro momento. Quem sabe a gente consegue fazer lá no estúdio, que daí a zoeira é maior, a gente conversa mais tranquilamente também e acaba se tornando legal. E ó, as ideias aí, tá? Conta comigo também. Vamos tentar reunir a galera da sonoplastia. Quando quiser, estou à disposição para a gente mostrar aqui um pouco mais, quem sabe, dos bastidores. A gente história tem para contar bastante. Agradeço pelos votos, agradeço mais uma vez pelo espaço aqui, pelo bate-papo. Desejo muito sucesso. E o programa é muito legal, cara. Eu tenho acompanhado um pouquinho aí ao longo dessas últimas semanas, sempre que eu posso, e é muito bacana. O legal que é o diferencial, cara. Vocês trazem pessoas do meio, pessoas assim, da gente, né? Desde uma pessoa que tem um certo destaque em alguma coisa, uma pessoa simples que vai contar uma história e que todo mundo conhece aí em Dois Córregos ou em algum outro lugar. Então, cara, isso que é bacana. Para nós, principalmente, que somos de Dois Córregos, ter a história viva aí dentro do Podium. Eu acho que é o que quando me perguntam, é o que eu sempre falo, e que essa mudança minha repentina para São Paulo, eu fiquei meio dividido, não querer soltar o programa. Mas é assim, eu sempre falo para Ana Paula, para o Kaique, para o Derek, para o Vinícius também, que a gente trabalha junto, vê pauta, vê gente, vai atrás, não sei o que, conversa. Às vezes eu fico um pouco longe, deixo eles fazerem mais do jeito deles e depois só chego para apresentar, porque eu acho que apresentar é o mais fácil, porque eles me entregam pronto, mas é assim, tem uma coisa muito legal que eu sempre falo pra galera, quem tem sempre uma história legal para contar é sempre bem-vindo para estar aqui. E todo mundo tem uma história legal para contar, de uma forma ou de outra sempre tem. Exatamente. E tem muita coisa, cara. Dois Córregos tem gente que conta história, tem gente que tem história. Muita. Demais. Caio, brigadão mesmo. Fica aí que nós vamos tirar uma foto ainda no programa sair do ar. E pra galera que tá em casa, já sabe, né? É só seguir a gente no @podiumcast. Nós temos as entrevistas semanais também. O Instagram do Caio tá lá, pro pessoal seguir a história dele, acompanhar o dia a dia dele. Imperdível. Semana que vem,
Terça-feira, às 18h30, nós estamos ao vivo. Vou conversar com a Angel Maria. Meu, esse mês é um mês também que tem a parada gay. Eu acho que é super importante ela nessa fase de transição, né? Uma transexual, do escorreguense, vai contar toda a sua história. Vai ser demais. E é claro que eu tô sempre esperando. Um beijo para vocês. Uma semana espetacular aí. Terça-feira a gente se vê. Tchau! Você acompanhou Pod 1, o podcast mais animado da região. Até a próxima. Valeu, Alex Santos! Saiu, Kaique?